Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que aconteceu nas últimas horas na linha de frente. Vamos falar sobre o que aconteceu com a iniciativa em Kherson. Não tivemos nenhuma novidade de lá, nenhuma notícia. O que houve? Será que era mentira? Vamos entender esse assunto. Vamos falar sobre Belgorod, que foi alvo de vários ataques aí entre ontem e hoje. E neste momento, Kiev está sendo alvo de ataque também. Vamos entender o que está acontecendo. Esse é o nosso vídeo do dia 16 de outubro de 2022. A gente faz vídeos aqui todos os dias, e essas notícias que a gente vai comentar aqui foram sugeridas por Dragão Dourado, Kerbal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e deixar um like aqui no vídeo, não é mesmo? Pois bem, vamos falar primeiro, né, sobre como é que está a linha de frente, mas não tem nenhuma grande mudança aqui, não houve nenhuma alteração em relação ao que a gente viu ontem. Na verdade, em nenhuma das frentes, então nem aqui na região de Svatov. A gente falou ontem que houve, né, de anteontem para ontem, houve uma evolução grande aqui nessa região, né? Uma área que ainda estava em disputa, que conseguiu ser dominada pelos ucranianos, e isso abre caminho para o ataque a Svatov. Falamos sobre a situação aqui em Bakhmut, que os russos fazem alguns pequenos avanços, mas nada significativo. Tem outras tentativas de avanço mais aqui para baixo, mas também nada que seja preocupante. E, finalmente, ontem a gente falou que havia um burburinho nos Telegram russos falando sobre um avanço ucraniano massivo na região de Kherson, que teria começado a contraofensiva e coisa e tal. O pessoal meio apavorado, e eu falei para vocês, até aquele momento que a gente gravou o vídeo ontem, não tinha informações diretas sobre o que estava acontecendo lá, a gente ia aguardar ao longo do dia, falaria algum eventual avanço das tropas ucranianas, né? A questão é, durante o dia não teve nada, não teve nenhum aviso de nada, ao contrário, até os bloggers russos que estavam falando nisso pararam de falar, né? Então, a gente fica naquele questionamento. E aí, o que aconteceu? Né? Não, era mentira? Pode ser que, de repente, como eu falei para vocês, né, os bloggers russos que estavam apavorados com o avanço ucraniano, porque, lembra, os ucranianos não falam nada, eles não avisam dessas coisas, né? Faz sentido para não dar dica para o inimigo. Mas os bloggers russos dão as informações, e se já está no blogger russo, já está público para todo mundo, a gente fala aqui. Então, o que a gente viu ontem foi isso, foram vários bloggers russos falando sobre isso. Havia um filme, ou na verdade dois filmes, próximos à linha de frente, um em que um soldado russo se rendia, outro em que os ucranianos tomavam conta de uma posição russa ali perto de Kherson, mas nada disso quer dizer necessariamente uma contraofensiva, né? Essa coisa de tomar uma posição do outro exército, isso acontece o tempo todo nessa área branca aqui, nessa área que está ainda em disputa aqui nessa região, né? Então, não quer dizer necessariamente que os vídeos fossem de uma contraofensiva. Então, uma das possibilidades foi realmente alarme falso. Os russos ficaram apavorados com alguma coisa, acharam que a contraofensiva estava vindo, mas na verdade não tinha contraofensiva nenhuma. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade, os ucranianos estão fazendo silêncio no frente, ok, isso faz sentido, principalmente se eles estão planejando um avanço grande, né? Faz sentido eles manterem o silêncio sobre isso, e os próprios bloggers russos foram chamados a não falar com esse alarde todo, porque isso acaba apavorando os outros soldados na região e pode piorar a situação para os russos. Então, a outra possibilidade é essa, silêncio no campo de batalha, né? Então, a coisa está acontecendo, mas a gente não vai ficar sabendo até pelo menos alguma coisa mais significativa ter avançado por ali, né? Existe, claro, pela lógica, uma terceira possibilidade, que seria os ucranianos tentarem fazer essa contraofensiva e simplesmente não terem conseguido avançar. Eles tentaram ir, não conseguiram, os russos conseguiram manter a posição. Eu não acredito muito nessa terceira possibilidade por um detalhe simples. Eu tenho acompanhado os bloggers russos todos, e se fosse isso o resultado, já teria informação disso lá nos bloggers, então não tem, me parece pouco provável, né? Pois bem, a gente tem algumas informações. Por exemplo, isso daqui é uma coluna de tanques ucranianos. Esse aqui foi filmado agora há pouco, hoje pela manhã, então, ou seja, é uma coluna andando ali na região. Aí você já vê que eles não estão numa estrada, estão num campo, dá para ver como é que a situação lá na Ucrânia é complicada nessa época do ano, né? A chuva já começa a cair e o solo fica muito encharcado.
mas parece que está dando para passar, né? Agora estão ali parados aguardando alguma coisa. É parte da contraofensiva ucraniana? É outra coisa completamente diferente? Não vamos saber por hora, né? Tem outro aqui também, mais um grupo de ucranianos andando ali na região de Kherson, avançando com os blindados. De novo, não tem nenhuma informação, só o vídeo que veio lá do TikTok lá das tropas ucranianas. Não tem informação específica de onde é que estão passando aqui. É na região de Kherson, mas não dá para saber aonde exatamente, né? Bom, uma coisa que a gente tem a informação é que, a gente já tinha falado isso ontem, mas agora a gente tem mais uma novidade. As autoridades russas em Kherson pediram para os residentes da cidade evacuarem, ou seja, saírem da cidade. Isso parece que todo o governo russo em Kherson já saiu da cidade. Kherson, vocês sabem, essa cidade grande aqui é a capital do Oblast de Kherson. Os ataques estariam acontecendo nessa região aqui, mas é possível imaginar que se eles forem avançar por aqui, também exista avanço do lado de cá, para chegar próximo à cidade de Kherson, e parece que o governo de Kherson já se deslocou aqui para o sul, para uma dessas cidades aqui. Eles não falaram exatamente qual cidade, mas uma dessas cidades pequenas aqui no sul da região de Kherson, esse governo temporário russo aqui já se deslocou para cá, né? Então, provavelmente porque eles estão antevendo realmente um avanço ucraniano ali na região. Mas, de novo, a gente não tem mais informação, só isso. O que teve de novidade? A novidade é que a população não está respondendo a isso. Então, os russos que estão lá em Kherson estão mandando os civis evacuarem, saírem da cidade, mas os civis estão ficando na cidade, não estão saindo de lá. Provavelmente pretendem aguardar a tropa ucraniana chegar. Isso é uma coisa arriscada, porque você sabe, não vai ter jeito de fazer esse omelete sem quebrar os ovos, ou seja, quando as tropas ucranianas chegarem na cidade de Kherson, elas vão precisar atacar as tropas russas que estão ali. É muito pouco provável uma situação que os russos abandonem Kherson totalmente sem brigar. Então, e nessa batalha certamente vai haver efeito colateral, vão haver pessoas mortas. Então é algo arriscado, mas o pessoal está ficando lá, não vai sair de lá não. E ele fala aqui que as pessoas querem ficar, entre outras coisas, porque eles sabem transmitir corretamente as coordenadas dos inimigos, ou seja, informar aos ucranianos onde estão os inimigos na cidade de Kherson. Isso vai ser certamente algo crucial quando chegar o momento da batalha em si, né? Mas a melhor explicação que tem aqui sobre essa situação, do que está acontecendo ali em Kherson, foi dada aqui pelo Arestovich. Então eu vou até adiantar, normalmente eu falo mais coisa aqui antes de falar, de dar o resumo do Arestovich, mas ele fez uma live ontem e ele falou um monte de coisa, inclusive nessa região aqui de Kherson. Então o que ele falou aqui dos outros lugares não tem nenhuma mudança significativa, está tendo briga, mas não teve nenhum avanço para nenhum dos dois lados. Bakhmut também continuam, os russos tentam avançar, mas os ucranianos mantêm a posição e conseguem até contra-atacar. Vamos falar sobre Donetsk, porque teve alguns ataques importantes agora de manhã cedo, então nem estaria aqui nessa live, porque essa live foi ontem à noite, né? E em Kherson, ele falou que, olha só, os ucranianos atingiram posições russas em Kherson com reportes de centenas de mortos, né? Na manhã de sábado, ou seja, na manhã de ontem, muitas fontes disseram, estavam reportando um ataque massivo de forças ucranianas em Berislav, incluindo artilharia e aviação, o que causou muito pânico nos chats russos, né? Mais tarde, isso foi abafado pela propaganda russa centralizada, ou seja, os próprios russos abafaram os bloggers russos que estavam falando sobre o ataque ucraniano. Então, o que ele dá a entender? Repara que ele não nega o avanço aqui, né? O que ele dá a entender é que realmente houve uma ordem russa para que os bloggers não falassem mais sobre o avanço ucraniano ali em Kherson. Como os ucranianos também não estão reportando esse avanço, o que a gente tira disso daí é que provavelmente a gente vai ter que aguardar alguns dias até ter alguma informação disso daí. O avanço deve estar acontecendo, mas a gente não sabe exatamente qual é o grau dele, né? Agora, deixar bem claro, ele falou, olha só, quem falou foram fontes russas, os ucranianos nem estão falando nada sobre esse avanço lá em Kherson, né?
Bom, nós vamos falar sobre os bombardeios em Belgorod logo em seguida, vamos falar também sobre o bombardeio em Donetsk e sobre o tiroteio que teve num campo de treinamento russo também próximo a Belgorod. Estava bem quente a região ali, viu? E ele fala aqui também sobre os mobilizados, os primeiros que começaram a morrer e a receber o aviso às famílias. Então, lá na Rússia isso está causando muita discussão nas redes sociais. As primeiras famílias que receberam o aviso de que as pessoas que foram mobilizadas já chegaram na Ucrânia e já morreram e não tiveram treinamento nenhum, já foram colocados na linha de frente e já morreram, né? Bom, vamos seguir então, porque o resto do que ele fala aqui não tem nenhuma grande novidade. O interessante que ele colocou aqui foi só a posição sobre Kherson mesmo, né? Bom, mas teve alguma coisa visível em Kherson ontem, que foi o grande bombardeio em Nova Kakhovka, tá? Teve uma série de explosões aqui. O vídeo não é muito interessante, não aparece o vídeo, aparece só o som das explosões lá em Nova Kakhovka, não é nenhuma grande novidade. Nova Kakhovka, vocês sabem, é essa outra cidade aqui. São as duas passagens que você tem sobre o rio de Dnipro, né? As duas grandes passagens. Uma é aqui pela ponte de Antonivka em Kherson. Essa ponte ferroviária ela foi destruída também aí pelos ucranianos. E a outra passagem, que é, na verdade, a passagem que eles conseguem usar de forma mais significativa, que é justamente sobre a represa aqui em Nova Kakhovka, porque a represa não pode ser destruída, né? Senão isso causaria um alagamento enorme aqui em Kherson e também seria um crime de guerra. É o lugar onde os russos ainda conseguem passar alguma coisa para o lado de lá, né? Além, lógico, das balsas. E de tempos em tempos os ucranianos dão uma explodida em algumas coisas lá, justamente para dificultar esse trabalho russo nessa região de Nova Kakhovka. Lembrando também que se o plano, que é imaginado também, é lógico, os ucranianos não falam qual é o plano deles, mas o pessoal que é analista militar, que entende desse assunto, fala que tipicamente o plano deve ser os ucranianos avançarem nessas duas frentes aqui, convergindo em Berislav, nessa região, e depois tentando tomar Nova Kakhovka. Na verdade, Nova Kakhovka fica na margem esquerda do rio de Dnipro. Eles provavelmente vão tentar tomar Kozatsk, que é a cidade que fica na margem direita, né, e daí impedir que usem a barragem para transportar alguma coisa. Talvez, mais para frente, tentem mesmo avançar sobre Nova Kakhovka, né? Enfim, vamos aguardar mais aí sobre essa região de Kherson. A gente não tem muita informação neste momento. Muito provavelmente está sim acontecendo a ofensiva, a gente só não tem informações. Assim que tivermos alguma coisa, a gente comunica a vocês, avisa aqui do que houve, né? Bom, agora, houve vários ataques ucranianos a Belgorod. Belgorod, vocês sabem, é essa cidade russa que fica bem próximo aqui da fronteira. Belgorod é aqui, ó, e não só Belgorod, mas teve outros ataques aqui próximos à cidade. E para complementar, teve o caso do fuzilamento no campo de treinamento próximo a Belgorod. Vamos falar sobre tudo isso. E a primeira coisa que aconteceu foi ainda ontem, né, no dia de ontem, depois de eu já ter gravado o meu vídeo, então isso não caiu no vídeo de ontem, mas teve um ataque ucraniano. Se vocês lembrarem, no vídeo de ontem eu falei sobre um ataque à central elétrica, né? Belgorod, de anteontem para ontem, teve um ataque ucraniano na central na central elétrica, deixou a cidade sem luz e coisa e tal. Ontem, depois que eu gravei o meu vídeo, teve esse ataque a uma refinaria, a um depósito de petróleo, né, de óleo e combustível. Ah não, agora que eu vi, ó, essa coordenada aqui está errada. Esse aqui não foi esse local. Esse local aqui foi um local que já foi atingido anteriormente. Esse daqui foi o local que foi atingido ontem pelos ucranianos. Lógico, a gente não tem a imagem do depois do que aconteceu ali, mas a gente tem a coordenada aqui do depósito de óleo que foi atingido, né? Tem aqui a imagem do ataque, dá para ver um tanque totalmente colapsado aqui, pegando fogo. Parece que os outros tanques não foram atingidos diretamente, mas é um acidente, um ataque grande aqui, né? E uma dúvida que fica também é isso, né? São os ucranianos mesmo que estão atacando Belgorod, né? Que anteontem atacaram a central elétrica, ontem atacaram a coisa de gás ali, né? O armazenamento de óleo. E hoje a gente vai falar ainda, atacaram o aeroporto de Belgorod também. Será que são os ucranianos mesmo?
Bom, tudo indica que sim, tá? Essa análise aqui, essa análise magnética de anomalias magnéticas na região mostra que, no caso do ataque à central elétrica lá em Belgorod, tudo indica que foi um míssil tipo Neptune lançado a partir de Kiev, que atingiu Belgorod e deixou Belgorod sem luz, né? Atacou lá a central elétrica da região, né? Eles estão fazendo aqui as anomalias magnéticas. Eu confesso para vocês que eu não entendo muito disso daqui, mas eu estou acreditando na capacidade do rapaz aqui que fez essa análise, dizendo justamente isso, que teria sido mesmo, no caso da central elétrica, um míssil ucraniano. A questão toda lembra o Neptune, né? O Neptune é um míssil de longo alcance desenvolvido na própria Ucrânia. A Ucrânia ela se comprometeu com os Estados Unidos de não usar os mísseis do HIMARS em território russo, então sempre que ela ataca território russo ela usa mísseis próprios, e no caso aqui o Neptune é jogo válido, né? Um míssil próprio está atacando a região da Rússia. Só que o Neptune é um míssil para uso no mar, ou seja, um míssil antinavio. Mas ele pode ser adaptado para ser usado também em terra, e aparentemente foi isso que eles fizeram, né? Mas além disso, e hoje cedo teve vários ataques próximos à região do aeroporto de Belgorod. Teve muita coisa mesmo. Acho que esse vídeo aqui é o que mostra, é um dos vídeos que mostra melhor. Não, esse aqui está muito de longe, tá vendo? Dá para ver a defesa antiaérea tentando atingir os mísseis, mas um míssil cai aqui também, né? E dá para ver também aqui as barracas. É possível que o aeroporto esteja sendo usado justamente para concentração de tropas que serão enviadas para a Ucrânia, né? Tá vendo? Dá para ver aqui os mísseis antiaéreos, né? O sistema antiaéreo tentando atingir o míssil, mas atinge aqui e outro mais adiante. E aí, uma coisa que eu acho que é interessante notar aqui, deixa eu tirar o barulho, porque o barulho é meio alto. Repara como é que os mísseis saem, tentam acertar o outro, e o outro míssil atinge de onde os mísseis saíram. Ou seja, muito provavelmente o que foi esse ataque foi os ucranianos destruindo sistemas antiaéreos russos na região de Belgorod, né? Ou seja, isso que aconteceu. Devia ter um S-400, um S-300 ali no aeroporto de Belgorod. É padrão disso você ter sistemas antiaéreos em aeroportos, justamente para evitar ataques a aeroportos. E aparentemente o míssil ucraniano conseguiu passar por esses sistemas antiaéreos e destruiu aquilo ali, né? Destruiu o sistema antiaéreo russo. Algumas pessoas estão falando aqui que na verdade foi os próprios mísseis dos russos que voltou e acabou caindo no aeroporto e coisa e tal, mas na verdade não. Parece que a gente já tem confirmação de que foram mísseis ucranianos mesmo, visando essas defesas antiaéreas na região ali, né? Ou seja, os russos estão usando o aeroporto de Belgorod como uma central militar, e os ucranianos vão fazer a festa ali muito, muito em breve, provavelmente. Destruíram as defesas antiaéreas justamente para permitir fazer outros ataques com mais certeza, né? Bom, e o míssil que descobriram fragmentos do míssil que atingiu o aeroporto de Belgorod, e aparentemente é um míssil daquele anti-radiação, né, que busca radiação, ou seja, é um míssil próprio para destruir sistemas antiaéreos, como o caso do S-300, S-400, não dá para saber qual que era, mas certamente esse foi o objetivo ucraniano nesse ataque lá ao aeroporto de Belgorod, e aparentemente conseguiu atingir pelo menos 2 pontos, né? Dá para ver nesse vídeo aqui que em determinado momento tem um ponto aqui e um outro mais atrás, né? É complicado porque o cara está correndo com a câmera. Um aqui, ó, esse aqui o mais próximo e o outro um pouco mais distante, mas os dois ainda no aeroporto provavelmente foram 2 sistemas antiaéreos destruídos ali, né? E tudo indica que foi com o míssil, o AGM-88 HARM, que é um míssil anti-radiação, que busca radiação justamente para atingir esse tipo de equipamento. Segundo a informação aqui do Moshe Schwartz, foram na verdade um total de 16 explosões hoje em Belgorod. Então a gente viu essas 2 aqui no aeroporto, vimos aquela lá no depósito de petróleo, mas teve um total de 16 explosões, né? Dá para ver nessa outra aqui também, que teve também alguma coisa aqui fora da cidade, né? Um buraco aqui, talvez
talvez alguma munição que caiu fora do lugar, enfim, houve realmente ataques ucranianos a Belgorod significativos hoje, né? E não foi só em Belgorod, também em Donetsk. Donetsk é parte do território ucraniano, mas está ocupado pelos russos. Então é a cidade de Donetsk aqui. E isso daqui é o prédio da administração de Donetsk, que está ocupado pelos russos, evidentemente, e foi totalmente destruído aí nessa manhã de hoje, né? Dá para ver aqui que realmente a destruição foi bem grande. Tem alguns vídeos também mostrando o pessoal chegando ali na região. É realmente uma destruição grande no prédio lá, né? Esses prédios são prédios administrativos e hoje é domingo, então meio que não teve muita vítima. Foi mais para destruir mesmo o local que esses russos se reúnem ali na região. Não teve de fato vítima. Parece que teve 2 pessoas feridas. Nada muito significativo, né? Tem aqui um outro vídeo também mostrando a destruição desse prédio administrativo. Uma coisa importante de notar é o seguinte: a Ucrânia não disse que foi ela em nenhum dos 2 casos, tá? Nem no caso de Donetsk, nem no caso lá de Belgorod. Mas a gente sabe, tudo indica que foi a Ucrânia mesmo, são alvos militares legítimos, a administração de uma área ocupada é um alvo militar legítimo, e o aeroporto de Belgorod, como a gente viu, estava sendo usado pelas tropas russas. Tem até imagem que o próprio pessoal lá mostrou de barracas militares na região, né? Bom, uma outra coisa que houve também na região de Belgorod ontem e que uma coisa que chamou muita atenção foi que parece que dois soldados mobilizados se rebelaram, pegaram a metralhadora e fuzilaram outros soldados mobilizados ali, né? Então o que aconteceu foi nessa região aqui, foi em Belgorod ainda, mas é nesse outro, aqui é a cidade de Belgorod, né? Mas daí tem todo o Oblast de Belgorod aqui do lado da Rússia, e aí isso aconteceu nessa outra cidadezinha aqui de Valuik, onde tem um campo de treinamento para os recrutas russos, e daí, olha só gente, tem imagem dos recrutas lá no campo de treinamento caídos no chão, só que eu não posso mostrar essa imagem porque o YouTube desmonetizaria o meu vídeo, então eu não vou mostrar. Mas o que aconteceu, segundo a descrição que tem aqui, é que 2 recrutas que são do Tajiquistão, voluntários do Tajiquistão, estavam junto com um grupo grande de russos fazendo treinamento na região. Em determinado momento eles pegaram a metralhadora, apontaram para o próprio público, para os próprios recrutas russos e começaram a fuzilar eles. Segundo está dizendo aqui, 11 pessoas morreram, 15 foram feridas, mas tem gente já falando em 22 mortos e um número de feridos muito maior do que esse também. Então não dá para saber exatamente quantos soldados russos morreram, pelo menos 11, é o menor número que está se falando, mas foi isso. Parece que foram 2 soldados ou 2 recrutas voluntários do Tajiquistão. Está aqui a imagem de um dos orcs mortos nesse treinamento. Aqui já fala em 22 mortos, tá vendo? 22 mortos e 16 feridos. E aqui eles estão dizendo, eu imagino que esse daqui é um dos caras que fez o tiroteio, que atirou nos outros, né? Porque ele diz aqui, ó, eles vieram para o comissariado, né, de voluntários, o comissariado de mobilização, e disseram que queriam proteger a homeland, né, proteger a mãe Rússia, a terra-mãe, e receberam armas e foram enviados para a unidade e estiveram lá por 4 dias, então, e começaram a atirar. Então, aparentemente foi isso que aconteceu. Como eu disse para vocês, tem algumas imagens rolando por aí dos corpos, da situação lá no local de treinamento. Algumas pessoas chegaram a cogitar erro, mas não, parece que agora já está esclarecido. Foi um atentado mesmo, os caras sabiam o que estavam fazendo. Eles realmente se mobilizaram para matar russos no campo de treinamento. Isso mostra o quanto essa política expansionista, imperialista russa acaba atingindo todos os vizinhos da Rússia, né? Ou seja, não são só os ucranianos que estão em guerra com a Rússia, ninguém dos países vizinhos gosta dos russos, justamente por essa postura do governo russo, né? O Instituto para Estudo da Guerra lembra a questão dos crimes de guerra russo, como, por exemplo,
extração de pessoas, né, de crianças principalmente, a gente falou sobre isso no vídeo de ontem. Eles falam também sobre a situação dos bloggers militares russos que estão sofrendo pressão do governo russo para alinhar o discurso, para não criticar o exército. E ele está falando uma informação muito interessante aqui, que o grupo privado militar Wagner está fazendo esforços para comandar o exército russo. Ou seja, o grupo Wagner ele tem tentado ajudar soldados, mandaram veículos para uma outra unidade que estava sem veículos e não sei o que lá, e com isso tem ganhado confiança do nível de pelotão do exército russo e tem uma certa ascendência sobre o exército russo, ou seja, o Wagner está quase que tomando conta da ação lá, uma vez que o comando russo é tão inefetivo naquela região, né? Isso é uma coisa preocupante, como eu falei, porque isso certamente vai gerar conflito de comando, né? Você vai ter duas cadeias de comando para a mesma tropa, isso não costuma ter bom resultado. E o último ponto aqui é que parece que a Rússia assinou um contrato com o Irã para envio de drones, mísseis e mais um monte de coisa. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, né? Antes disso, só algumas notícias. Houve uma grande cerimônia em Kiev sobre as pessoas, os guerreiros do regimento Azov que morreram em Mariupol, né? Realmente o cerco a Mariupol durou vários meses, então mesmo com aqueles 2.500 que conseguiram sair no final, muitos já foram trocados, alguns ainda estão em poder dos russos, alguns poucos, mas de qualquer forma muita gente morreu também nesse período. Eles fizeram uma grande homenagem lá no centro de Kiev para homenagear esses guerreiros do regimento Azov, né? Bom, aqui então é o ponto que o pessoal ali do Instituto para Estudo da Guerra estava falando sobre armamento iraniano para a Rússia. E parece que não é apenas os drones, eles estão querendo também mísseis de médio e longo alcance. A gente falou para vocês, a quantidade de mísseis que a Rússia tem já está esgotando, já está chegando no final da pilha, já estão usando mísseis construídos relativamente recentemente, e como a produção desses mísseis é muito lenta, eles não conseguem repor esse estoque, né? E eles não têm muito de quem comprar isso, o que sobrou foi justamente o Irã, que aparentemente está negociando sim alguns mísseis desse tipo com a Rússia. Então isso pode resolver, pelo menos por um tempo, essa escassez de mísseis russos, mas lembra, a Rússia é considerada um dos exércitos mais armados, com maior pilha de mísseis do mundo, né? O Irã tem muito menos. Então, mesmo que por hipótese o Irã venda todos os seus mísseis para a Rússia, isso não vai fazer uma diferença tão grande assim, né? Agora, uma coisa que o pessoal está lembrando aqui, o Irã está planejando transferir o Fateh 110 e outros mísseis aqui, que tem alcance entre 300 e 700 quilômetros, né? E daí o pessoal está lembrando, poxa, mas então por que os Estados Unidos não podem mandar para a Ucrânia os ATACMS, né? Lembra, os Estados Unidos ainda não mandaram os ATACMS para a Ucrânia porque temem que eles sejam usados em território russo, seria uma arma de longo alcance, isso poderia causar problemas. Então, se o Irã está fornecendo esses mísseis para a Rússia, por que os Estados Unidos não fornecem para a Ucrânia? O pessoal começou a conversar. Eu tenho expectativa que em algum momento os ucranianos vão receber o ATACMS dos americanos, né? E essa é outra vantagem. Os mísseis russos vão acabando. Se eles passarem a usar os iranianos, vão ter mais uma folga, vão ter mais alguns mísseis, mas isso também não vai dar uma folga muito grande, porque a verdade é que o Irã não tem uma força tão significativa assim em termos de mísseis, né? Bom, e o outro lado positivo disso é que começam a surgir vozes em Israel falando que está na hora de Israel assumir o lado da Ucrânia, porque está mais do que na cara que se o Irã está do lado da Rússia, né, já fez essa parceria com a Rússia muito grande, e é uma parceria preocupante para o pessoal em Israel, como eu já expliquei em um vídeo alguns dias atrás. Por quê? Porque com que o Putin está pagando esses mísseis todos, né? Para pensar. Do ponto de vista do Irã, isso é uma coisa preocupante. O Irã está se desarmando, está mandando armas para a Rússia. O que poderia ser tão valioso a ponto do Irã aceitar esse tipo de coisa? E não é só isso, não. Do ponto de vista econômico também. Ok que o Irã já está sofrendo um monte de sanções,
Mas o Irã sabe que os Estados Unidos pode botar mais sanções ainda, né? Com essa ajuda do Irã à Rússia, aquela possibilidade de fazer um acordo com os Estados Unidos fica muito menor. O que o Irã está ganhando nessa parada para se arriscar tanto nesse negócio com a Rússia? Aí que vem o medo que esse negócio envolva justamente a transferência de tecnologia de bombas nucleares para o Irã. O Irã é um país que há muito tempo quer esse tipo de arma, particularmente para atingir Israel, e já tentou várias vezes. Os Estados Unidos têm conseguido manter isso, tanto os Estados Unidos quanto o Mossad lá israelense têm conseguido atingir essas fábricas de urânio lá no Irã. Então esse é o grande temor dessa aproximação entre Irã e Rússia, né? Gazeta do Povo está trazendo um artigo aqui falando sobre a questão do inverno, né? O inverno está chegando, a gente já viu a fase da lama já está chegando lá na Ucrânia, e depois disso vem o frio. Na Ucrânia faz bastante frio, sim. E mesmo na região mais ao sul da Ucrânia, ali, as temperaturas no inverno são todas abaixo de zero. Então, isso certamente vai ser um fator que vai fazer uma diferença muito grande nisso daí, né? Quem que vai conseguir manter os soldados aquecidos, manter as cidades aquecidas, isso é uma diferença significativa. Eu aposto na Ucrânia. A Ucrânia tem equipamento mais preparado para o frio, tem pessoal mais preparado para o frio e tem um apoio da OTAN. A Rússia está com dificuldade até de comprar roupa, de comprar uniforme de inverno para os combatentes, né? Então é muito provável que eles acabam sofrendo mais nessa questão do frio do que os ucranianos. Mas é lógico, vamos ter que esperar para ver, né? Bom, tivemos uma boa notícia ontem que o Elon Musk decidiu que vai continuar mantendo a Starlink na Ucrânia. Vocês lembram, essa coisa toda foi muito estranha, né? O Elon Musk, do nada, algumas semanas atrás, fez um post falando não, entrega a Crimeia para a Rússia e não sei o que lá, e daí levantou um monte de suspeita, coisa e tal, que ele poderia estar falando isso em nome do Putin, poderia ter se encontrado com Putin. Alguns jornalistas chegaram a falar isso. Eu avisei que não, que ele provavelmente estava em contato com o pessoal da Roscosmos e coisa e tal. Enfim, no final da história, né? Recentemente, a coisa de 2 dias atrás, o Elon Musk teria dito, a gente falou sobre isso no vídeo de ontem, inclusive, o Elon Musk disse que não ia mais fornecer o sinal da Starlink para a Ucrânia, queria que o Pentágono pagasse a conta, né? Que ele estava gastando já tinha gasto 80 milhões com Starlink até ali, ia gastar mais 100 milhões até o final do ano, então queria que o Pentágono bancasse ele, né? Enfim, ficou essa suspeita de que ele estaria, na verdade, ligado a alguém da Rússia e coisa e tal. A gente teve aqui hoje um tweet dele dizendo que vá para o inferno com isso. Embora a Starlink esteja perdendo dinheiro e outras companhias estejam ganhando bilhões de dólares dos pagadores de imposto americanos, nós vamos continuar mantendo o governo ucraniano de graça. Vamos continuar mantendo a Starlink na Ucrânia de graça, né? Então, é aquilo que a gente estava falando, o que ele estava querendo mesmo era dinheiro do governo americano, porque o que faz sentido, tem muita empresa americana ganhando um dinheiro louco com essa guerra na Ucrânia, e ele entrou lá e deu de graça o negócio para a Ucrânia, e agora fica na situação de que, ele está bancando, né? Tem um custo, lógico, a Starlink lá na Ucrânia, e vê outras companhias ganhando fortunas do governo americano e ele de fora nessa história. Então, beleza, né? E aí o pessoal fala que nenhuma boa ação fica sem punição, e o Elon Musk falou, apesar disso a gente deve fazer boas ações e coisa e tal. Então, bacana do Elon Musk, meu agradecimento pessoal a ele, acho que ele está fazendo uma coisa muito positiva, né? Agora, sobre essa questão da aproximação dele com a Rússia, dele estar fazendo acordos de paz que beneficiam os russos, esse tipo de coisa, surgiu uma informação interessante ontem, que é o seguinte: eu não sei até que ponto isso é verdadeiro, tá, gente? Como eu falei, o meu chute é que ele teria conversado com o pessoal da Roscosmos, que teve recentemente lá na empresa do Musk, por conta de o lançamento de uma cosmonauta russa usando um foguete do Elon Musk, né? E aqui teve uma reportagem que saiu... Em qual jornal que saiu mesmo isso? Wall Street Journal. Saiu isso daqui, quem seria o cara que é o agente da KGB e o handler, agente da FSB e o handler do Musk.
Parece que esse cara aqui é um ex-jogador de pôquer profissional russo. O nome dele é Igor Kurganov e era um jogador russo profissional de pôquer. Conheceu o Elon Musk dessa forma e fez amizade com o Elon Musk, é muito amigo do Elon Musk, mas que seria agente do FSB e coisa e tal. Eu não sei se eu acredito nisso não, né? Ele fala aqui sobre uma conversa que teria acontecido, em que o pessoal confessou que ele é que estava plantando as ideias russas na cabeça do Elon Musk e coisa e tal. Eu sinceramente não sei, né? Enfim, pode ter sido um monte de coisa aí, pode ter sido conversa com Putin, pode ter sido conversa com o pessoal da Roscosmos, pode ter sido um amigo dele que plantou as ideias na cabeça dele, ou pode ter sido coisa que surgiu da cabeça do Elon Musk mesmo. O Elon Musk é plenamente capaz de criar as besteiras na cabeça dele sozinho, sem a ajuda de ninguém, né? Enfim, mas parece que de qualquer forma esse cara está causando problemas na Elon Musk Foundation. Por quê? O Elon Musk, ele é amigo pessoal do Elon Musk, e ele acabou botando esse cara lá na Elon Musk Foundation. E aí o presidente da Elon Musk Foundation, que é um cara mais respeitado aí na área de doações e coisa e tal, ele está se sentindo ameaçado. Por quê? Porque embora o cara, esse Igor Kurganov, seja subordinado a ele, como ele é amigo pessoal do Elon Musk, acaba criando uma situação embaraçosa ali, né? Acaba se criando problemas lá na Musk Foundation, né? Enfim, essa informação que surgiu aí, eu não sei se eu acredito não. E só para a gente terminar, saiu uma reportagem na Vice, que é uma empresa, uma mídia de extrema esquerda lá nos Estados Unidos, mas que tem uma coisa interessante aqui falando sobre esse senhor aqui, que é conhecido como Papai Noel anarquista da Ucrânia. E aqui ele conta o caso dele, o que aconteceu, né? Em 2014, quando houve a invasão russa da Crimeia e a tentativa da invasão russa em Donbás, o governo ucraniano incentivou as pessoas a pegarem armas para combater os invasores. Vocês lembram, tinha acabado de acontecer uma saída do poder do Yanukovych, né? Então, ou seja, o governo estava todo meio desorganizado, né? Tinha um monte de facção pró-Rússia dentro do governo, então os ucranianos tiveram dificuldade de atacar os russos. E aí o que aconteceu? Formou-se um monte de milícias na região ali de Donbás, justamente para combater os russos, para expulsar os russos dali. Uma dessas milícias, milícia o que é? Seria um grupo de pessoas que se organiza, que consegue armas e se organiza para lutar contra os russos ali, né? Nos Estados Unidos é muito comum você ter milícias desse tipo. Aqui no Brasil a palavra milícia tomou uma conotação diferente, porque houve grupos vocês sabem que no Rio de Janeiro, né, algum grupo de policiais que começaram a dominar a favela, e o pessoal chama isso de milícia. Mas milícia, no resto do mundo inteiro, tem um significado diferente, significa justamente pessoas que pegam em armas para combater um inimigo. E dessas milícias que surgiram nessa época, lá em 2014, a mais conhecida é o Batalhão Azov, que se tornou agora o Regimento Azov nas Forças Armadas Ucranianas. Então o Regimento Azov surgiu como torcida de futebol de time da região, torcida organizada, organizando para combater os russos ali, e tiveram muito sucesso. Foi graças ao Batalhão Azov que Mariupol não caiu na mão dos russos lá em 2014, eles conseguiram defender a cidade, na verdade retomar a cidade, porque os russos chegaram a tomar Mariupol em 2014, os ucranianos conseguiram expulsar eles de lá, né? Então o Batalhão Azov virou o Regimento Azov. Da mesma forma, várias outras milícias que surgiram na região se profissionalizaram, passaram a fazer parte do exército ucraniano. Mas o que eles estão falando aqui é que ainda existem milícias, rogue milícias, né, ou milícias fora da lei lá na Ucrânia, né, que não foram incorporadas ao exército, e a do Papai Noel anarquista de Donetsk é uma delas. Aí ele está aqui, ele se dizendo anarquista, fumando um cigarro atrás do outro, e segundo ele continua combatendo os russos ali na região. Enfim, ele diz que não gosta de batalhar no exército, porque ele é um anarquista, então ele continua batalhando sozinho. Ele tem um grupo de pessoas ali que ele comanda, é o Santa. Ho, 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 ho. Bacana isso, legal. Curiosidade, né? Que tipo de coisa que tem ainda lá na Ucrânia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.